Festas de final de ano com Mercúrio retrógrado. Ai, ai, ai. No dia 13 de dezembro, Mercúrio fica estacionário a 8 graus no signo de Capricórnio. No dia 14, ele começa a retrogradar e fica andando para trás até o dia 2 de janeiro de 2024. Quer saber mais sobre isso? Então fica comigo. Eu sou a Cris Farias, eu sou astróloga, e nesse vídeo eu vou contar para vocês a vibração de Mercúrio retrógrado que vai participar das nossas festas de final de ano. E como sempre, para começar, eu vou ressaltar que o movimento retrógrado dos planetas é uma ilusão de ótica por conta do nosso ponto de observação aqui da Terra. Essa semana eu estava assistindo um vídeo da Monja Coen. Eu não sou budista, mas eu adoro as mensagens da monja, porque ela aborda o amor e a coexistência com palavras muito bem organizadas e com uma linguagem tão envolvente que eu, inclusive, recomendo a todos que acompanhem os ensinamentos dela. Tem muitas palestras dela disponíveis no YouTube, é só dar um Google que vai vir uma enxurrada de sugestões de vídeos, tá? Mas voltando aqui, eu estava assistindo então a esse vídeo dela, em que ela fala que as famílias normalmente se reúnem nas festas de final de ano e brigam. Muitos atritos acontecem nessas ocasiões e que muitas vezes questões de infância vêm à tona. Tipo, você era o queridinho da mamãe, ou o papai gostava mais de você, e por aí vai. Provocações são constantes nessas celebrações, né? Tipo, tá vendo? O meu presente é mais caro que o seu. Ou, eu sou muito mais bem-sucedida do que você. E ela diz para a gente sair dessa vibe de conflitos, senão a gente não cresce, não amadurece. E esse vídeo dela me inspirou a preparar esse vídeo aqui para vocês, porque com Mercúrio retrógrado, a comunicação fica truncada mesmo. O grande desafio das festas desse final de ano é não cair nas armadilhas da vaidade. O nome Mercúrio vem da mitologia romana e ele está correlacionado com Hermes, da mitologia grega, que tinha como principal atribuição atuar como mensageiro das notícias e recados de Zeus, que era o deus supremo na mitologia grega. Por ser um mensageiro, Mercúrio rege o intelecto, a comunicação, a nossa capacidade de adquirir conhecimento e os transportes também. Quando retrógrado, esses assuntos recebem uma interferência. E eu me lembrei aqui que quando eu era criança, um dos grandes lançamentos da época foi um telefone sem fio com teclado. Quem aqui lembra desses aparelhos? Ele ficava carregando em uma base que estava ligada por um fio a um ponto da linha telefônica, e quando a gente atendia, a gente tinha que puxar uma antena que estava acoplada nele. Era uma antena comprida. Para os jovens vai parecer engraçado, mas eu tô ligada que a maioria do público aqui desse canal tá lembrando desse telefone. Pois então, muitas vezes durante as ligações a gente começava a escutar conversas de estranhos. Era uma outra ligação que entrava no meio atrapalhando a nossa conversa. É assim que Mercúrio retrógrado se manifesta, atrapalhando tudo que envolve comunicação, entendimento e os transportes também. A gente fala ou escreve alguma coisa com um determinado objetivo e as pessoas entendem de um jeito completamente diferente do que a gente quer comunicar. O famoso mal entendido. Muita gente me pergunta por que os transportes fazem parte do pacote de Mercúrio. E na verdade a resposta é bem simples. A gente viu agora há pouco que Mercúrio é um mensageiro. E os mensageiros utilizam algum tipo de transporte, né, para levar recados, notícias, avisos, mercadorias, né, de um lugar para o outro. Nos dias de hoje, quantos documentos são transportados por motoboys, por exemplo?
Embora atualmente a gente utilize ferramentas virtuais para trocar mensagens, muitas vezes a nossa comunicação é feita através de e-mails, formulários de compras em sites, aplicativos, WhatsApp, e na maioria das vezes é necessário algum tipo de transporte para que o nosso pedido seja atendido, porque hoje em dia a gente faz muita compra online. E nesse tema eu vou fazer uma ressalva. A internet é regida por Urano, porque é o planeta relacionado com a tecnologia. Mas como a gente basicamente utiliza essa ferramenta para se comunicar ou receber informações, Mercúrio se torna um corregente da internet, vamos dizer assim. Até para assistir um filme, uma série ou um documentário, a gente utiliza esse mecanismo, né? A internet é o meio de transporte virtual mais consumido nos dias de hoje, certo? E é por isso que durante as retrogradações de Mercúrio, encomendas podem atrasar, a internet pode apresentar falhas, as ligações telefônicas que no momento atual são feitas através de aplicativos, basicamente, né? Então elas têm esse recurso como base principal, também sofrem com Mercúrio retrô. Mercúrio retrograda em média 3 vezes por ano, mas essa retrogradação que começa oficialmente no dia 14 de dezembro é a quarta de 2023 e ela vai durar até o dia 3 de janeiro de 2024, ou seja, ela vai pegar bem as nossas festas de final de ano. E por esse motivo que eu quis preparar esse vídeo inspirada nos ensinamentos da Monja Coen, em um vídeo que é antigo, mas que ela fala justamente sobre as vaidades familiares durante essas celebrações. Reflexões muito adequadas para essa retrogradação de Mercúrio. Eu acredito que a principal dica para quem vai passar as festas de final de ano em família é deixar as mágoas e rancores em casa e de coração aberto para essas comemorações, sem intenções de provocar ou revidar. Sempre que um planeta retrograda, ele nos convida a revisar os temas relacionados a ele. E no caso de Mercúrio não é diferente, né? Mercúrio retrógrado testa a nossa paciência para que a gente se torne mais tolerante. E que fique claro que a gente não precisa aceitar tudo que a gente não concorda. A verdade precisa ser dita, mas no momento certo. E há várias formas de expressar as nossas insatisfações. Preferencialmente sem agredir, fazer com que o outro reflita. Porque todo mundo erra, não é assim? Às vezes a gente comete erros com as melhores das intenções. E eu tenho uma amiga, a Ana, que um dia a gente estava num bate-papo cabeça e ela falou uma frase que me marcou bastante, que eu acho muito coerente. Durante essa conversa, ela me falou assim: Cris, quantos erros a gente comete achando que estava fazendo melhor? Naquele momento, a gente fez escolhas que a gente achava que eram corretas. E só com o tempo a gente percebeu que existiam opções melhores. Essa frase da Ana eu acho muito válida para a gente refletir sobre como a gente vai agir durante essas festas. Mercúrio vai ingressar em Capricórnio no dia 1º de dezembro. E a partir do dia 14, ele começa a retrogradar no grau 8 de Capricórnio. No dia 23 de dezembro, ele retorna para Sagitário, onde ele fica até o dia 14 de janeiro de 2024. Então, gente, o período de compras de presente de Natal, né, os presentes de Natal, vai estar sob o efeito de Mercúrio retrógrado em Capricórnio. Mas durante as festas mesmo, a gente vai pegar a influência de Sagitário. Agora vamos seguir aqui uma ordem cronológica. De 14 a 23 de dezembro, que em geral é a fase que todo mundo sai comprando os presentes de Natal, Mercúrio vai estar em Capricórnio, certo? Essa posição de Mercúrio, ela desperta a nossa mente crítica e um detetive que existe dentro de nós. Então, esse período é ótimo para garimpar e procurar ofertas. Mas, como Mercúrio vai estar retrógrado, é preciso tomar muito cuidado com as pegadinhas comerciais.
Aquelas promoções que chamam os nossos olhos e depois a gente vê que não era bem assim. Essa semana eu estava conversando com uma amiga, Helena, e eu comentei com ela sobre esse tema que eu estava preparando aqui para esse vídeo aqui no YouTube. E ela arregalou os olhos e me disse assim: se agora na Black Friday já tá assim, o que esperar para o Natal, né? E daí ela me contou que ela estava com a mãe e a irmã dela conferindo as promoções de Black Friday para trocar de celular. E ela disse que, enfim, elas se empolgaram com o aparelho que podia ser parcelado em mais de 20 vezes, por um valor bem bacana. E ela disse que quase comprou. Mas daí elas viram que esse valor bem bacana por aparelho, ele estava vinculado a uma mensalidade de serviço de telefonia que era 3 vezes maior do que elas costumavam pagar. Então, gente, a tendência é que esse tipo de estratégia de vendas esteja borbulhando em dezembro, tá? Por isso a dica é: fiquem atentos, façam as contas detalhadamente para não cair em ciladas, tá? Uma outra coisa que pega com Mercúrio retrógrado em Capricórnio é que se você quer fazer uma surpresa para alguém com algum presente, é possível que o seu segredo seja revelado antes do tempo. Ou a pessoa acha o presente acidentalmente, procurando alguma outra coisa, ou alguém conta sem querer mesmo, esse tipo de coisa, tá? Mercúrio, quando está em Capricórnio, nos deixa muito prudentes em relação aos gastos. Mas por conta dessa retrogradação, a gente pode acabar gastando demais. Aquela coisa da pegadinha de novo, né? De repente você vai dar um jogo de aplicativo de celular de presente, por exemplo. Você acha que é aquele valor e acabou, você acha que é um valor anual, depois você descobre que não, que o valor anunciado é de uma mensalidade que vai ser descontada do seu cartão de crédito todo mês. Pode acontecer também de você estar ciente de que é uma mensalidade, mas a partir do 4º mês o valor triplica, porque você não viu direito que só os 3 primeiros meses correspondiam à despesa que você estava disposta a pagar, né? Então, por isso, gente, atenção redobrada no momento das compras. Bom, gente, aí no dia 23 de dezembro, Mercúrio volta para Sagitário. E Mercúrio adora Sagitário. Ele se sente super confortável nesse signo. Nos desperta para estudos religiosos e filosóficos que expandem a nossa consciência espiritual. Mas como ele vai estar andando para trás, a tendência é que não expanda o suficiente para a gente aceitar ou simplesmente respeitar uma opinião diferente de um primo, de uma tia, do cunhado, enfim. Mas expandir a nossa tagarelice a isso é uma tarefa de Mercúrio em Sagitário. E por isso a gente precisa tomar muito cuidado nesses encontros de festas de final de ano, porque a gente pode acabar falando demais ou perguntando demais. E nessa dinâmica, a gente pode acabar falando que não deve, sendo do tipo super sincero. E acabar abalando a conversa que podia estar boa, né? Porque sem querer você pode, de alguma forma, cutucar ali a feridinha do outro. Sem falar, gente, que a gente está passando por uma guerra, né? Que vai muito além de questões territoriais ou políticas, ela envolve religiões também. E por isso eu vou falar de algumas, assim, um resumão aqui, de algumas entrevistas que eu assisti com o jornalista Rodrigo Alvarez, que já foi um correspondente de guerra no Oriente Médio, então ele tem propriedade para relatar sobre esse assunto, né? E ele nos convida a refletir, a não tratar a guerra como se a gente estivesse falando de times de futebol, porque essa é uma guerra extremamente complexa, em que existem histórias de conflitos há pelo menos 75 anos, sem falar na origem muito mais longínqua dessa batalha, né, que data aí de 4.000 anos atrás. Eu não vou me aprofundar nesse assunto, porque eu não sou cientista política e também não trato de astrologia mundial, nunca vivenciei algo do gênero.
Mas para quem quiser saber mais sobre esse assunto, eu recomendo os relatos desse jornalista, o Rodrigo Alvarez. Também é só dar um Google que vão aparecer várias entrevistas com ele. Eu assisti algumas e achei bem esclarecedoras. Então, gente, as dicas para as festas desse final de ano são: seja leve e vibre pela paz. Mercúrio vai retrogradar do grau 8 de Capricórnio ao grau 22 de Sagitário. O período de sombra dessa retrogradação começa agora, no dia 26 de novembro, quando ele vai estar, Mercúrio, né, vai estar a 22 graus de Sagitário. E depois da retrogradação, o período de sombra vai até o dia 21 de janeiro de 2024. Mas sobre os efeitos do período de sombra, eu não vou me aprofundar agora, tá, gente? Tem um vídeo aqui no canal em que eu conto toda a mecânica, né, das influências do período de sombra de Mercúrio retrô, em um vídeo em que eu apresento uma história assim mega detalhada de uma cliente minha. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser se aprofundar nisso, tá? E para fechar esse vídeo e facilitar a vida de quem está fazendo anotações e me prestigiando até aqui também, né? Eu vou passar um resumão cronológico agora. Vamos lá. Dia 26 de novembro é o início do período de sombra com Mercúrio a 22 graus de Sagitário. Dia 13 de dezembro, Mercúrio fica estacionário em Capricórnio. Dia 14 de dezembro, Mercúrio começa a retrogradar em Capricórnio. Dia 23 de dezembro, Mercúrio ingressa novamente em Sagitário e continua retrogradando nesse signo até o término, né, da retrogradação, que vai ser no dia 3 de janeiro, que é quando começa, então, a segunda fase do período de sombra. No dia 14 de janeiro de 2024, ele ingressa em Capricórnio novamente, até que no dia 21 de janeiro, ele chega no grau 8 de Capricórnio, mais uma vez, e daí sim termina o segundo período de sombra. Então é isso, gente. Aproveitem essas dicas, curtam as compras e festas de Natal e Réveillon, e não esqueçam, atenção e leveza para esse final de ano, ok? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, porque tudo que eu preparo aqui para o canal é feito com muito carinho, especialmente para vocês. E se você quiser aproveitar esse final de ano para encomendar o seu mapa astral, a minha agenda de dezembro já está aberta, tá, gente? Para quem não conhece o meu trabalho, a minha leitura de mapa engloba 4 sessões de aproximadamente 1h30 cada, tá? Que são feitas eu faço pelo Google Meet. Então, assim, são 4 sessões de 1h30. É uma leitura que vai lá nas profundezas, tá? E eu sempre gosto de bater um papo com a pessoa antes dela decidir, para a gente alinhar as expectativas. Isso porque tem muita gente que espera respostas concretas da astrologia, né? De fato, tem alguns astrólogos que se arriscam nessa linha. Mas esse não é o meu caso, porque o meu foco é no desenvolvimento pessoal de cada um. Eu abordo a astrologia, né, como uma ferramenta de autoconhecimento. E durante esses 4 encontros, a gente vai conversar muito sobre as suas tendências de comportamento, sobre as circunstâncias fluentes, né, as oportunidades que você deve encontrar ao longo da sua jornada e sobre os desafios também que vão aparecer no seu caminho. Então, se você quer marcar esse bate-papo sem compromisso nenhum, basta enviar um e-mail para astrologia@crisfarias.com.br dizendo: Cris, eu quero marcar um horário para conhecer o seu trabalho de leitura de mapa astral. Pronto. Eu vou responder o seu e-mail e a gente vai marcar um primeiro encontro virtual em que vai ser um imenso prazer conversar com você. Um beijo enorme para todos vocês. Gratidão sempre. Boas festas e tchau, tchau.